Muito se fala sobre Jesus, o ser bondoso que operava milagres. E você com certeza já ouviu falar sobre a morte dele crucificado em uma cruz por seus inimigos, né? Mas vocês já ouviram falar sobre seus companheiros, os 12 discípulos? Os discípulos, pessoal, foram muito importantes na trajetória da vida de Jesus. Afinal, foram esses 12 homens escolhidos a dedo que seguiram Jesus por quase toda a sua vida. Mas vocês sabem o que aconteceu com esses 12 homens após a morte de Jesus? Ou sabem, pelo menos, como cada um deles morreram? Não, né? Então, galera, se você não sabe nada disso, você está no lugar certo. E fica no vídeo até o final para conhecer mais um pouquinho sobre esse fato curioso. Olá, curiosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui quem vos fala é Ruth Macedo. Pessoal, já vai deixando aquele like e, claro, se ainda não é inscrito, se inscreva. Galera, não se esqueça de deixar o like porque é muito importante e o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e possa estar indicando para outras pessoas. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Já? Então, bora pro vídeo. Como você deve saber, os discípulos ficaram com a tarefa de levar a palavra pelo mundo, mesmo depois da morte de Jesus Cristo. E claro, né? Foi isso que eles fizeram. A Bíblia conta um pouco da trajetória desses homens depois da morte de Jesus. No entanto, pessoal, a Bíblia não tem nenhum relato de como esses homens vieram a falecer. A morte, pessoal, que sabemos que realmente é relatada na Bíblia, é a de Judas, né? Que morreu enforcado após trair Jesus Cristo. Pois é. Mas e os outros 11? Como a Bíblia não conta como eles morreram? Pois é. Então, pessoal, se a Bíblia não relatou de fato como esses 11 homens vieram a falecer, restou a documentos antigos registrarem essa parte da história. Então, vamos lá para esses fatos. Aliás, pessoal, as mortes foram resultados da vida que os discípulos levaram depois da morte de Jesus Cristo. Naquela época, pessoal, para quem não sabe, a perseguição por pessoas que pregavam o evangelho era muito grande. E muitos deles, pessoal, claro, morreram também crucificados. Pois é. Pessoal, os apóstolos de Jesus Cristo foram Pedro, André, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, Tiago Maior, Tiago Menor, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Agora, já que sabemos os nomes de todos os discípulos, vamos saber como cada um deles morreram. Pedro, pessoal, era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente deu algum tipo de liderança. Após a morte de Jesus Cristo, foi Pedro, pessoal, quem conduziu a missão entre os que ficaram. Pois é, seu trabalho missionário durou até o dia em que ele foi morto aos 68 anos de idade. O apóstolo, pessoal, ainda continuou a missão por mais 35 anos depois da morte de Jesus Cristo. E sua morte, pessoal, se assemelhou à morte de Jesus, da mesma forma que aconteceu. Dizem que ele foi morto crucificado em Roma. Porém, Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não teria dignidade de ser crucificado da mesma forma e semelhança que Jesus Cristo. Pois é. André, pessoal, era irmão de Pedro e também era um pescador. Antes de conhecer Cristo, ele já era seguidor de João Batista. Mas claro, né? Ele não pensou duas vezes antes de seguir o Messias, que era Jesus Cristo. As escrituras antigas, pessoal, revelam que André também foi torturado antes de ir para a cruz. Ele estaria em uma missão na província de Acaia, onde lá seria crucificado. Só que dessa vez, pessoal, a sua cruz tinha um formato de X.
Pois é. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada de Santo André. Pois é, João, pessoal, era o discípulo mais novo de Jesus Cristo. Na época da crucificação, pessoal, ele teria ali por volta de 17 a 20 anos. O jovem teria sido, pessoal, lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria sofrido nada. Depois disso, pessoal, ele teve um papel importante para a religião cristã. Ele escreveu, pessoal, diversos livros considerados sagrados. São deles um que relata o fim do mundo, descrito como Apocalipse. Quem já leu a Bíblia, né, sabe do que estou falando. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade por causas naturais, na cidade de Éfeso. Felipe. A história da morte de Felipe, pessoal, é um pouco confusa. Até hoje, não se sabe o certo como ele morreu. Pois é, ele foi o único discípulo que continuou a missão na Ásia. Há alguns relatos que ele tenha morrido de causas naturais. Como vocês devem saber, ou mais ou menos entendem, naquela época, pessoal, as pessoas viviam há quase 500 anos. Pois é. Mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado e apedrejado. Pois é. Naquele tempo as pessoas não gostavam de quem pregava o evangelho. Era um crime, naquela época, você ser um pregador. Triste, não? Bartolomeu. Bartolomeu, pessoal, teria exercido a sua missão em Etiópia e em Mesopotâmia. A forma com que ele também morreu desperta muita polêmica e confusão. Pois há, né, mais de uma versão para esse fato. Pois é. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado no mar. Muita maldade, né? Realmente todos os discípulos de Jesus Cristo morreram, né, sofrendo muito, assim como Jesus também. Dizem, né, que ele foi lançado no mar depois de ter sido açoitado, e realmente a sua morte foi muito cruel. Pois é. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde Jesus Cristo viveu. O apóstolo então teria percorrido toda a Pérsia e Judéia, vindo ser morto em Judéia. E a causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento à espada. Pois é. Mas também há quem acredita que o ex-cobrador de imposto, que foi convocado por Jesus, teria falecido por causas naturais. Seu túmulo se encontra, pessoal, em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo Tomé, que ganhou destaque nos relatos bíblicos, saiu em missão pela Índia. Há relatos, né, pessoal, que dizem que ele morreu a flechadas. Pois é. E que sua morte teria sido encomendado pelo rei de Milapura, na cidade de Indianas de Madras. Isso há 53 anos depois da morte de Jesus Cristo. Pois é. Simão. Simão, pessoal, é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe sobre ele é pura especulação, inclusive, né, sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante o massacre. Isso após 70 anos da morte de Jesus Cristo. Tiago Maior. Tiago Maior, o pescador que se tornou apóstolo. Tiago tem sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria, né, sido morto por pouco mais de 10 anos depois da morte de Jesus Cristo. Ele foi, né, pessoal, decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Como eu já disse, né, pessoal, antigamente era crime se pregar o evangelho. Pois é. Foi Tiago, pessoal, o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã.
Séculos depois, pessoal, ele se tornou patrono da Espanha e de alguns países colonizados com a mesma. Tiago passou também, pessoal, a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, por exemplo, Peru e México, e entre outras nações, né, que passaram a ser domínio espanhol. Tiago Menor. Há dois relatos da causa da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado assim como Jesus Cristo, lá no Egito, 62 anos após a morte de Jesus. O apóstolo, pessoal, tornou-se missionário na Palestina e no país onde ele foi crucificado. E a outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias. Ananias, pessoal, era um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Por ele não ter feito isso, simplesmente ele foi crucificado. Pois é. Judas Tadeu. Depois da morte de Jesus Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Cartas de Judas. Ele teria, pessoal, então, seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia. E foi na Pérsia, pessoal, que teria sido o local de sua morte. E novamente, né, de causas violentas, torturado e apedrejado. Que triste, né, pessoal? Como eu venho a dizer, eles foram realmente mortos de maneiras muito cruel. Pois é. Judas Iscariote. Como já disse, pessoal, é a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. E todos vocês já sabem o que aconteceu. Judas foi um apóstolo de Jesus Cristo que o traiu. E após trair Jesus Cristo, ele se enforcou em uma árvore. Pois é, ele fez tudo isso por apenas algumas moedas. Mas depois que Jesus Cristo foi crucificado, sentiu-se incomodado com aquilo e acabou se enforcando. Pois é, eu acho que todo mundo sabe, né, desse relato. Que ele amarrou uma corda na árvore e se enforcou. Muito triste, né? Então ele fez a bobagem, se arrependeu e se matou. Complicado. Então, pessoal, como eu disse, realmente, naquela época, os cristãos eram muito perseguidos. Além de perseguidos, eram brutalmente assassinados. Para vocês verem o que eles passavam para pregar a palavra de Deus. Pois é. E é isso aí, pessoal. Se ficou esclarecido, eu vou ficando por aqui. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. E se inscreva, pessoal, para acompanhar mais relatos curiosos como esse. Fiquem na paz e até a próxima.